Hoje, vamos conhecer o caso de uma adolescente de apenas 15 anos que desapareceu misteriosamente em sua pequena cidade Coquille, no Oregon. O que inicialmente parecia ser uma busca por uma adolescente fugitiva, logo se transformou em um caso criminal. Hoje, conheceremos o caso de Leah Freeman. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Kaline e eu sou uma VTuber que conta casos criminais. Se você gostar do vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos casos. Sem mais atraso, bora pro caso! Leah Nicole Freeman nasceu em 29 de outubro de 1984 em Coquille, Oregon. Filha de Dennis e Corey, ela também tinha uma irmã chamada Denise. Antes de Leah nascer, seu pai Dennis abriu um restaurante chamado Dennis Pizza Parlor, que ele foi proprietário por 25 anos. Coquille é uma pequena cidade localizada no sudoeste do Oregon e fica a cerca de 20 minutos de carro da costa. No censo de 2000, época do caso, a população era em torno de 4.184 habitantes. Uma curiosidade é que a cidade recebeu esse nome por causa de uma tribo nativa americana chamada Coquille. A cidade é aquela típica cidade pequena que todo mundo se conhece. Os Freemans eram uma família muito unida que adorava passar o tempo ao ar livre e passavam bastante tempo juntos. Mas o relacionamento entre Corey e Dennis não funcionou e eles se divorciaram. Em 1992, quando Leah tinha apenas 8 anos, seu pai Dennis se casou novamente, com uma mulher chamada Denise, que curiosamente era o mesmo nome de sua irmã. Desse relacionamento, ele teve outros filhos. Neste momento, Leah morava com a sua mãe, Corey, sua irmã Denise e seus avós maternos, AJ e Dot, em Coquille. Leah foi descrita como uma garota muito atlética e esportiva. O tipo de garota que dava cambalhotas pela casa, adorava basquete, atletismo e principalmente vôlei. Seu sonho de vida era se tornar uma esteticista e ela planejava se tornar uma assim que terminasse o colégio. Em 1999, Leah começou seu primeiro ano do ensino médio na Coquille High School. Ela se juntou ao time de vôlei, fazia vários amigos, todo mundo gostava dela, ela era muito falante, cativante, amigável e muito focada em seus objetivos. Num treino de vôlei, seus olhos se cruzaram com um garoto chamado Nick. Eles realmente se entenderam e começaram a conversar. Nick descreve Leah como alguém tão boba e brilhante e que adorava estar perto dela. Nicholas James McGuffin mudou-se para Coquille quando tinha apenas 3 anos. Seu pai era dono de um mercado e sua mãe trabalhava na área médica. Nick fazia parte do time de futebol e era um garoto querido por todos. Ele era um atleta, descrito como bonito, de cabelos escuros, e todo mundo dizia que ele era um cara legal. Ele conheceu Leah durante seu último ano do ensino médio. Nessa época ele tinha 18 anos e Leah 15. Mesmo com a diferença de idade, eles se davam muito bem. Eles passavam o tempo andando de carro, ouvindo música e conversando profundamente. Eles até planejavam ficar juntos depois do colégio, porque realmente estavam muito apaixonados. Na primavera, Nick pediu para que Leah fosse ao baile com ele. Ele descreve que Leah estava linda em um vestido branco e o cabelo perfeitamente penteado. Corey, mãe da Leah, achava Nick um cara legal, mas a diferença de idade entre eles a incomodava. Nesta época, ela descobriu que eles estavam sexualmente ativos e isso a deixou perturbada. Ela disse que pediu para que Leah passasse menos tempo com Nick e mais tempo com os amigos, o que acabou resultando em discussões entre elas. Logo após a formatura do Nick, no dia 28 de junho de 2000, eles passaram o dia juntos. Nick conta que passaram a manhã lavando seu carro, um Ford Mustang 1967 azul, que ainda continha os escritos da formatura. Ele lembra como um momento divertido e que estavam tacando água um no outro e rindo. Por volta das 19 horas, ele deixa Leah na casa de sua amiga Sherry Mitchell e planejava ir buscá-la às 21 horas. Cherry conta que houve uma discussão entre elas
porque ela acreditava que Lia estava passando muito tempo com Nick. Ela disse que o conhecia e que ele tinha fama de namorador. Creio que isso deixava a amiga preocupada. Então, um pouco antes das 21 horas, Lia deixa a casa de Cherry e sai caminhando pelas ruas. Às 21 horas, Nick chega para buscá-la. Cherry conta a Nick que Lia saiu chateada de lá por causa de uma discussão que tiveram e que provavelmente ele encontraria ela pelo caminho. Ele volta para o carro e começa a dirigir em direção à casa de Lia, mas não a encontra. Ele dirige por toda a área, parando por alguns lugares, perguntando se alguém teria visto Lia, mas ninguém a viu. Uma testemunha mais tarde disse ter visto Nick dirigindo perto da escola por volta das 22 horas. Como não consegue encontrá-la, ele liga para a casa de Lia e pergunta a Corey se Lia estava lá. Ela responde que não, que imaginava que ela estivesse com ele. Ele fala para ela não se preocupar e que encontraria ela. Ele continua dirigindo, perguntando a algumas pessoas, mas sem sorte. Ele não consegue encontrá-la. Nesse meio tempo, ele conta que ele foi parado 2 vezes por conta de um farol queimado. E nas 2 vezes, ele comentou com a polícia que estava procurando a sua namorada. Nick vai então até a casa de sua amiga Kristen e pede para que ela ajude ele a procurar Lia. Ele conta que eles dirigiram por cerca de 1 ou 2 horas, mas nenhum sinal de Lia. Ele resolve deixar a Kristen na casa dela e passar pela casa da Lia mais uma vez. Lá, ele vê um brilho pela janela do quarto dela e imagina que seja a TV ligada. Como já estava tarde, já era mais ou menos cerca de 2 horas da manhã, ele decide ir embora, já que ele não queria acordar ninguém e imaginava que ela estivesse em casa segura. Na manhã seguinte, dia 29 de junho de 2000, a mãe de Lia liga para Nick para perguntar se Lia estava com ele. Ela disse ter ido até o quarto de Lia, mas que ela não estava lá, e que imaginava que provavelmente ela estaria com Nick, mas ele diz não saber de nada. Depois disso, Corey liga para uma amiga perguntando sobre Lia, mas ninguém sabia de nada. Então Nick pega seu carro e vai até a casa, pega Corey e juntos eles vão para a delegacia abrir um boletim de desaparecimento. Infelizmente, como em muitos casos que vemos, a polícia presumiu que apenas fosse uma adolescente fugitiva. Após saírem do departamento de polícia, eles resolvem fazer panfletos contendo uma foto e a descrição de Lia, caso alguém soubesse de alguma coisa que pudesse ajudar. Logo, todos da cidade já estavam sabendo sobre o desaparecimento. Algumas testemunhas disseram ter visto Lia passando pelas ruas da cidade. Uma testemunha disse ter visto Lia passando por uma loja de conveniência pouco depois das 21 horas. Depois, ela foi vista passando pela escola por volta das 21h30, parecendo zangada com os braços cruzados. Outra testemunha disse ter visto Lia próximo ao telefone público, onde havia 2 homens nas proximidades discutindo. A última testemunha que a viu disse que viu ela passando por um posto de gasolina próximo ao colégio por volta das 23h30 e que alguns minutos depois ele escutou um grito, mas que não viu nada. Um mecânico, que estava voltando para casa no dia 28, por volta das 23h40, 10 minutos depois que Lia foi vista pela última vez, disse ter encontrado um sapato. Ele viu um dos pés do tênis Nike caído no chão e decide pegá-lo. Ele achou que o tênis pertencia a algum adolescente local e que provavelmente alguém perguntaria para ele. Então ele decide levar o tênis para casa. Quando ele soube do desaparecimento, ele resolve levar o tênis até a polícia, imaginando que pudesse ser de Lia. A polícia mostrou o tênis à família. Sua irmã Denise reconheceu o tênis como sendo o tênis de Lia. A polícia então decide interrogar Nick. Ele disse que o relacionamento dos dois era ótimo no geral e que Lia estava muito feliz. Mas quando ele disse que talvez ela estivesse com depressão por causa do divórcio dos pais anos antes, ele imaginou que a polícia estava colocando muita pressão nele e distorcendo suas palavras. Decidem então fazer um teste de polígrafo em Nick, ao qual ele falhou, ao ser questionado se ele fez algo contra Lia, e automaticamente eles presumem que ele estava mentindo. Nesse momento, Nick passa a ser considerado um suspeito em potencial, e decidem levar o Mustang dele para realizar alguns testes. No dia 4 de julho de 2000, alguém encontrou o outro tênis de Lia a cerca de 16 quilômetros de onde o outro havia sido encontrado. Ele estava caído em Hudson Ridge e continha sangue nele. Nesse ponto, havia se passado 6 dias do desaparecimento de Lia
e claramente não apontava para um final feliz. Como Nick era um potencial suspeito, a polícia decide interrogar seus amigos. Um dos amigos, chamado Brent Bartley, estava com Nick no dia 28 de junho, alguma parte do dia. Ele foi chamado para interrogatório e realizaram um teste de polígrafo nele. Ele falhou parcialmente quando foi questionado se alguém havia confessado algo a ele. Por causa disso, começaram a pensar que Brent sabia mais do que falava. Ofereceram a ele imunidade em troca de seu testemunho caso ele confessasse o que realmente aconteceu. Mas ele não aceitou. Ele afirmava não saber de nada. Como o teste de Nick havia falhado, eles pediram um mandado para revistar a casa dele e pegar algumas coisas para realizar alguns testes. No dia seguinte, fizeram a mesma coisa na casa dos avós de Brent. No dia 3 de agosto de 2000, o corpo de Leah foi encontrado, cerca de 5 semanas após o seu desaparecimento. Ela estava em um barranco na Lee Valley Road, cerca de 16 quilômetros de Coquille, e apenas a 3 quilômetros a sudoeste de onde o sapato havia sido encontrado. Em agosto, é verão nos Estados Unidos, e como já havia se passado várias semanas, o corpo de Leah já estava em bastante estado de decomposição, e infelizmente, alguns animais também chegaram nele. Por conta disso, não havia muitas evidências, e o legista não conseguiu determinar a causa da morte. Houve algumas suposições por causa do sangue que foi encontrado no sapato, mas era apenas isso, suposições, não conseguiam confirmar. Um consultor forense foi contratado para poder verificar se ele conseguia identificar alguma coisa. Ele encontrou um buraco de 1,5 centímetros na regata e no sutiã que ele acreditava ter sido feito por uma faca. Mas outra pessoa do departamento não acreditava nisso por causa do buraco ser muito pequeno. Outra teoria levantada é que ela poderia ter sido estrangulada. Porém, o osso hioide, localizado no pescoço, muitas vezes se quebra quando a causa da morte é estrangulamento, e o dela estava em bom estado. Mas só porque costuma ser quebrado não significa que esteja sempre. Então, é uma possível teoria, mas nada foi confirmado. Após descobrirem o corpo de Leah, a polícia começou a colocar mais pressão em cima de Nick, porque ele era o único suspeito nesse caso. Mas depois de olhar tudo, no carro, na casa, eles não conseguiram encontrar nada que pudesse acusá-lo. Nick e sua família começaram a ser ameaçados pelas pessoas locais. Corriam muitos boatos de que ele era o assassino. Nesta época, apareceu uma testemunha que afirma ter visto 2 homens com o braço apoiado de uma menina loira na Fireview Road, que era a cerca de 1,5 km de onde ela foi encontrada. Uma semana depois, foi feito um memorial para Leah, e a polícia não tinha nada, nenhuma evidência e ninguém para prender. No ano seguinte, Nick e seu pai construíram um lago em suas terras como um memorial eterno para Leah. Eles plantaram um grande arbusto rosa claro próximo ao lago porque era a cor favorita dela. E com o passar do tempo, o caso esfriou. Nick conta que na época em que estava sendo ameaçado, ele teve uma crise de pânico e precisou ficar internado no hospital, e que após isso, ele tentou tirar a própria vida. Depois disso, ele tentou seguir como podia. Conheceu uma jovem que o ajudou a mudar de vida, e 6 anos depois, em 2007, quando ele tinha 25 anos, ele teve a sua primeira filha. Nesse ponto, ele havia terminado seu curso de culinária e estava trabalhando como chefe. Nos anos seguintes, ele ficou focado em sua carreira e família. Em 2010, um novo xerife chamado Mark Daniels chegou em Coquille. Ele estava determinado a tentar resolver o caso de Leah. Mesmo após 10 anos, ainda era um caso amplamente discutido, porque ninguém entendia do porquê ninguém havia sido preso. Ao reabrir o caso, Mark começou a olhar todos os arquivos e falar com algumas testemunhas. Ele primeiro investigou sobre o avistamento de 2 homens no posto de gasolina onde Leah havia sido vista pela última vez. Corria um boato de que 2 homens estavam dirigindo bêbados e atropelaram Leah. Como perceberam que ela não estava respirando, resolveram se desfazer do corpo dela. Mas não havia como realmente confirmar essa teoria, especialmente 10 anos depois, sem ninguém ter se apresentado. E o promotor público também não acreditava nisso. Era complexo e difícil para eles, já que não haviam evidências suficientes para condenar alguém. Nem a causa da morte havia sido determinada.
Então, ele resolveu revisitar novamente sobre a teoria de Nick, já que ele era o único suspeito provável. Nessa época, Nick trabalhava no litoral e estava com 28 anos. Eles começaram a segui-lo e a testar novamente evidências antigas. Uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de que eles testaram o Mustang de Nick e depois o devolveram. Mas quando o corpo de Leah foi encontrado semanas depois, eles pediram novamente o Mustang para testar e disseram que o porta-malas havia sido limpo. Para a polícia, isso também era suspeito. Algumas pessoas se apresentaram dizendo que viram Nick e Leah naquela noite. Essas pessoas não se apresentaram inicialmente, mas 10 anos depois ainda afirmavam a mesma coisa. A amiga de Nick que estava com ele no dia do desaparecimento, Kristen, disse inicialmente que eles ficaram procurando Leah até as 2 da manhã, mas em 2010 a história era um pouco diferente. Disse que depois que procuraram, voltaram para a casa dela e fumaram maconha. Que eles se beijaram e ele tentou fazer sexo com ela. Ela pediu para ele parar e ele foi embora. Nick afirma que se beijaram e fumaram, mas que foi apenas isso, e que ele sabia que havia cometido um erro. Para a polícia, isso era curioso, já que naquele momento era para ele estar preocupado com a sua namorada que ele não encontrava, ao invés disso, estava traindo ela. Para eles, Nick cada vez se tornava mais suspeito, mas eles não conseguiam encontrar um motivo do porquê ele teria feito isso. Foi quando um investigador mencionou que talvez ela pudesse estar grávida. Apesar de não terem provas, consideraram uma teoria possível, já que ele tinha 18 anos e ela apenas 15, e que ele poderia ser preso por abuso se ela realmente estivesse grávida. Assim, o promotor levou o caso ao grande júri com todas as novas informações que haviam sido coletadas. Isso resultou em que acreditavam que Nick McGuffin era culpado do assassinato de Leah Freeman. Em 23 de agosto de 2010, os policiais prenderam Nick. Nessa época, quando reabriram o caso, um canal de TV pertencente à ABC estava cobrindo todo o caso. É possível ver o momento da prisão em alguns vídeos aqui no YouTube. O juiz ofereceu a Nick uma sentença menor caso ele confessasse e contasse o que aconteceu, mas ele não aceitou. Ele continuava alegando que era inocente, o que significava que ele seria julgado por um júri. O julgamento ocorreu no verão seguinte. Os promotores alegavam que Nick e Leah haviam brigado naquela noite, que talvez Leah estivesse tentando terminar o relacionamento e Nick a matou em um crime passional. Algumas testemunhas ajudaram a juntar essa teoria. Uma delas alegou ter visto Nick e Leah pouco depois das 21 horas discutindo próximo à casa de Cherry. O problema aqui é que eles não tinham nenhuma evidência física que ligasse Nick ao crime e também não tinham um motivo. Era apenas a questão de acreditar em Nick ou no que a testemunha estava dizendo. Depois de dias ouvindo testemunhas, de 12 pessoas, 10 jurados levantaram a mão para considerarem Nick inocente de assassinato em primeiro grau, mas consideraram Nick culpado de homicídio culposo, e ele foi condenado a 10 anos de prisão. Isso significa que o júri acreditava que Nick era culpado do assassinato, mas que o crime não foi premeditado. Eles se baseavam naquele depoimento da briga dos dois. Nick ficou visivelmente abalado, como se estivesse chocado com o veredito. Nick chegou a apelar algumas vezes, mas todas as vezes foram negados. Em 2014, o Oregon Innocence Project aceitou o caso de Nick. A advogada Janice Purisol deu uma olhada no caso e acreditava que Nick era inocente. Ela notou que não havia nenhuma evidência física que ligasse Nick ao crime, e que quando encontraram o corpo de Leah, havia uma lasca de tinta em sua camiseta, que foi determinado que esse tipo de tinta vinha de uma oficina automotiva, mas a cor não combinava com o carro de Nick. Essa lasca não havia sido investigada porque o promotor acreditava que Nick era o culpado. Quando ela deu uma olhada nas fotos do carro, ela reparou que não havia nada limpo como eles disseram, e que dava para notar que o carro estava sujo. Outra coisa que Janice viu era uma câmera de segurança de um caixa eletrônico em 2000, onde Leah passava por ele sozinha às 21h04.
cerca de 10 minutos após deixar a casa de Cherry, o que significava que Nick não estava com ela. Ou seja, a testemunha mentiu. Ela também olhou os sapatos que haviam sido encontrados e o DNA que havia sido coletado dele. Ela pediu para que realizassem novos testes de DNA, onde foi constatado que o DNA pertencia a Leah e a um sujeito do sexo masculino. E adivinhe, não era o DNA de Nick. Disseram que o DNA não foi apresentado porque em 2020 não conseguiram identificar o que era. Por isso, não sabiam que o DNA era de um homem desconhecido. Assim, 8 anos e meio após a sua condenação, o juiz decidiu anular a condenação de Nick e enviou o caso para o Ministério Público. Embora o promotor não estivesse convencido, ele aprovou a libertação de Nick. Dia 17 de setembro de 2019, após cumprir 9 anos de sua prisão, Nick foi solto. Corey, mãe de Leah, não tem certeza se Nick é inocente ou não. Ela teve muitas dificuldades para se ajustar à sua vida sem a sua filha, e creio que isso aconteça até hoje. Como Nick conta em entrevista, ainda tem sido difícil para ele e ele ainda sofre assédio das pessoas. Até o momento, ninguém foi preso ou acusado relacionado ao caso de Leah Freeman. Já se passaram 24 anos e a família ainda continua sem respostas. Aquele DNA do homem desconhecido, mesmo com todas as tecnologias que temos, não são amostras muito boas. Não dá para determinar quem é, apenas fazer testes com algum suspeito que apareça, confirmando se é ou não. É mais uma amostra parcial. Um dia pode ser suficiente, mas por enquanto não é. Creio que ficou muitas pontas soltas no início da investigação e é difícil dizer o que eles poderiam ou não ter feito. Mas acredito que em 2010 eles poderiam ter olhado com mais clareza alguns pontos, principalmente antes de prender alguém sem nenhuma prova. Mas enfim, eu não sou especialista, né? Tô aqui apenas para contar o caso para vocês. Mas e aí? Vocês já conheciam esse caso? O que vocês acham que pode ter acontecido? Deixe aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se caso ficou faltando alguma informação que vocês saibam, é só deixar aqui nos comentários. Até a próxima!